esparrama pelo Pois chão. é, e aí a gente vem conversando muito bem. Aí quando ele rasgou minha roupa e eu fiquei só de cueca, aí foi... Olá, boa noite. Solta a vinheta, pai. Você é maravilhoso, muito muito, cara. Time de fora. Voltamos. Gente, tudo bom? A gente veio aqui conversar hoje sobre um assunto pertinente. Aí você me pergunta o que é. Na verdade, você não me pergunta porque você já viu a thumb do vídeo e já viu o título. Eu só vou ser redundante, tá? A gente quer comentar se a SAF deu certo ou se é só a AF deu errado. E por que eu trago esse assunto? Primeiro me apresentar, né? Eu sou o Pedro Aragão, esse aqui é o ator Murilo Benício. E, gente, vocês sabem que é o Bruno Quintino. Quem dera fosse o Benício. O que acontece, cara? Desde quando a SAF foi implementada, eu acho que eu sou um pouco injusto em dizer que os resultados não compareceram, porque ano passado eu acho que o saldo do Fortaleza foi bastante positivo, G4 do Brasileirão e tal. Mas existem algumas dúvidas que geram, principalmente sobre a temporada 2025. A gente está falando sobre uma SAF sem investidor. Uhum. Sim. Que a maioria dos clubes, eles optaram se tornar SAF como uma fuga, uma solução de um problema. Sim. De ver os cofres arrebentando, de não ver um futuro onde eles conseguiriam protagonizar novamente, estar na primeira prateleira do futebol, e eles abraçaram a SAF como alguém que está se afogando, abraça um bote salva-vidas. Sim. Não foi o caso do Fortaleza, pelo contrário, o Fortaleza ele funcionava como uma espécie de modelo de gestão, onde as coisas funcionavam, onde a estrutura melhorava e onde os resultados esportivos eles iam cada vez mais de forma cadenciada, chegando num lugar legal. E aí optaram por uma SAF sem investidor. E aí muitas pessoas acreditam que o fato dele ter se tornado SAF acabou culminando uma série de momentos estranhos do Fortaleza, e eu vou tentar mencionar todos eles dessa temporada. Beleza. De forma cronológica. Primeiro, o Fortaleza disse, já no final do ano passado, que ia ter uma pré-temporada internacional, um torneio internacional de amistoso, né, no caráter amistoso, para começar a temporada. E todo mundo, opa, legal, internacionalização da marca. E aí a gente começou a sentir que estava acontecendo algumas coisas estranhas. Os clubes que tinham topado participar começaram a dar para trás, a sair desse torneio. No final das contas, o primeiro amistoso do Fortaleza nem sequer foi televisionado. E o segundo, que ia rolar em um estádio de MLS, ele aconteceu no campinho do hotel. É um campo de treinamento do hotel. Desculpa, eu vou menosprezar assim. Porque se você tira do estádio para rolar no campinho do hotel, eu acho estranho. Aí eu não vou nem acreditar a questão do Fortaleza, e sim a organização do evento. Mas tem outras coisas que a gente pode trazer de maneira questionável sobre a SAF Fortaleza. Sim, eu tô só cronologicamente, porque se a gente for olhar, desculpa te interromper, só para soltar logo todas as cartinhas e a gente se debruçar aí em cima. A gente está falando sobre um clube que caiu numa polêmica de clonagem de cartão de sócio-torcedor. Aí sim. A gente está falando sobre um clube que teve uma saída de das pessoas de diretoria que tem o seu nome gravado na história como uma das pessoas mais brilhantes que o futebol cearense já teve, que o Alex Santiago, que saiu de um jeito extremamente confuso e ainda, para mim, particularmente mal explicado, por mais que foi trago à tona a história do futsal, que a gente já falou muito, inclusive no vídeo que tem a thumb do Vale Tudo, que teve lá o lance do futsal, para mim ainda foi muito confuso. Sim. E a gente tem os resultados esportivos totalmente bizarros, como a eliminação da Copa do Brasil pelo Retrô, como a forma como se classificou para a próxima fase da Copa do Nordeste, como o desperdício do inédito hexacampeonato, como rolou no Campeonato Cearense, e principalmente sobre declarações de jogadores fazendo com que, batendo de frente com mídia alternativa, por exemplo. Eu vou dar nomes aos bois, né? A gente teve uma coletiva do Tinga, por exemplo, após o Fortaleza ter empilhado 2 resultados positivos bastante significativos. 4x0 contra o Colo-Colo e 5x0 contra o Juventude.
trazendo ali um inimigo ali que seria a mídia alternativa por reclamar, por trazer, por evidenciar que o momento estava ruim. E aí eu trago todos esses ingredientes para mostrar e para tentar te perguntar, Bruno, se isso pode ser acreditado ao modelo de SAF, se isso é só um grande momento ruim do Fortaleza, mas eu sinto um cheirinho quase de cartilha de rebaixamento, porque sabe quando as coisas começam a dar errado em vários âmbitos? Política interna que acaba afetando o campo, não tem muito bem um horizonte de melhora. O Fortaleza que é dizer. conhecido por festas brilhantes, lindas, bonitas da torcida, com as suas arquibancadas vazias em jogos importantes, sabe? Eu quero que você fale um pouco sobre, Brunão, para não parecer que é uma paranoia minha que eu inventei isso agora. Pedrão, Não vou deixar tu falar, sabe por quê? Que maldade. vagabundo. Né? É porque a moça ali da produção falou que era a hora da publicidade. E se os homens não me pagar, o vídeo não sai. Então vamos nessa, né, gente? Ó, a gente queria trazer para vocês os produtos Meu Lar, da Isoquímica, uma empresa tipicamente aqui do estado, traz uma cartilha, uma cartela, na verdade, de produtos que vem para ajudar e melhorar o seu dia a dia, como desinfetante, como Amaciante. como Lava-roupa. lava-roupa, vários produtos que estão aqui, não só aqui no nosso estúdio, mas também vão estar nas gôndolas do supermercado, dos melhores supermercados, inclusive. Então, se você estiver andando lá no corredor, bateu a dúvida, não fique na dúvida, cara. Se você quer um produto de qualidade, ajudando o comércio local e tendo aquele cheirinho agradável que faz o seu dia ser melhor, vai no Meu Lar. Vai nos produtos Meu Lar, porque com o Meu Lar, com a Isoquímica, É molimpeza. Agora sim, Brunão, rasga, dá a tua opinião. Diz que não é só uma viagem na minha cabeça, diz que isso existe. Cara, nada que existe, inclusive ninguém aqui é real. Você tá no meio da sua casa sozinho, falando com uma câmera. Eu não duvido, não. Mas, Pedrão, falando sério. Cara, eu não vou atribuir tudo isso unicamente à SAF do Fortaleza. Ok. Mas o que as pessoas falam, e é observado, que também tem muito a ver, vários movimentos esquisitos internamente em Fortaleza se mostraram mais presentes, com mais força, depois que o clube virou o SAF. Que foi justamente próximo da final da Sul-Americana, no final de 2023. E assim, a partir de então, a gente começou a ver movimentos esquisitos que eu entendo que o clube precisava passar por um momento de adaptação saindo do associativo para a SAF. Mas, poxa, contratações muito pesadas que normalmente o clube não errava tanto na contratação, como era o caso do Luquinhas, como era o caso do Mancuso, que acabou vindo por 16 milhões de reais. Então, assim, são contratações que deram muito errado, tanto é que esses jogadores já saíram aqui do Fortaleza. E isso passa muito pelo quê? Pela separação da associação com a SAF e pela vinda de alguns diretores de futebol, como é o caso do Bruno Costa, que acabou, inclusive, também já saiu. Você comentou, inclusive, sobre a saída do Alex Santiago, que ele é tido como um dos grandes responsáveis, um dos grandes nomes pelo sucesso da era Vojvoda. Sim. Ele que ajudou a trazer o Vojvoda, ele foi o responsável por conseguir desenrolar várias negociações para o Fortaleza. Ele é um cara que entende de direito internacional, consegue servir como tradutor em diversas negociações. Foi o cara que encontrou Ele o é um cara bem Vojvoda, relacionado. cara. Foi o cara que Então, encontrou assim, o Vojvoda, bicho. não estou dizendo que ele é perfeito, mas a forma como ele sai, e sai muito brigado com algumas pessoas, tanto tudo é esquisito. Tanto é que, dias depois que ele sai, coincidência ou não, tem notícias em que o Geraldo Luciano teria afirmado que, poxa, agora o clima está bom para eu voltar. E ele voltou. Então, assim, o que era isso que estava acontecendo dentro de Fortaleza, que algumas pessoas muito competentes não conseguiam se dar bem e lidar com outras pessoas tão competentes quanto. E aí você vem toda essa questão do ambiente interno, que acaba afetando o campo. Inclusive, os próprios jogadores falaram que perceberam isso, que estava rolando todos os problemas de gestão interno, que não estavam conseguindo se resolver. Na verdade, já desde do ano passado, do Cearense, Copa do Nordeste, que o clube não conseguia render bem, inclusive estava indo mal em campo, com jogadores que não estavam rendendo. Sim. E acabou que ao longo do ano conseguiu se consertar, mas até agora, a gente está gravando isso dia 23 de maio,
E o Fortaleza tem lampejos de um time bom, mas no geral é um time medíocre e um investimento enorme como tem feito agora, que é um ano com maior arrecadação. Não pode ser assim. É um clube que, se você for ver inclusive no balanço de contas que foi divulgado no início desse ano, tem uma questão de 2, 3 páginas de contas pouquíssimo detalhadas. Se você for reparar o balanço de contas no portal de transparência do clube há uns 2, 3 anos, tinham 10, 20 páginas detalhando conta por conta, gasto por gasto. Então, tem algumas coisas dentro do Fortaleza que você olha e você não consegue entender. O próprio perfil de contratações mesmo que você tinha citado, Brunão. Fortaleza, olha que irônico, né? Parece até piada, mas não é. O Fortaleza era conhecido, os elencos anteriores, por ter um elenco mais operário. Uma galera mais que estava ali no coletivo, sem grandes nomes, né? O coletivo ele se sobressaía mais do que o individual. Era muito difícil a gente apontar, ó, esse é o cara do elenco do Fortaleza. Normalmente isso ia pro Vojvoda, né? Ou pro Ceni, na era Ceni, né? O futebol era muito coletivo, assim, eram raros os nomes que eram de bastante peso. Era um nome ou outro que era pontual e que funcionava muito pro elenco. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Hélio Paulista, na época que ele veio, ele era um dos grandes nomes, mas ele nem era tão forte assim. Sim. O próprio Lucas Lima, que quando ele veio, ele conseguiu se readaptar e tal. Mas esse ano o perfil, ele parece ser um pouco diferente do ano passado para cá de contratação, né? A gente chama o Marinho, Davi Luiz, Davidson, nomes que são muito fortes no futebol e que não vem apresentando um futebol bacana, né? Não vem apresentando um desempenho legal. Eu acho que a torcida do Fortaleza, eu acho muito paia pedir ou jogar no colo do Fortaleza que a torcida tá exigente. Não acho que a torcida esteja exigente. Acho que a torcida, ela queria só ver 11 caras dentro de campo com vontade de ganhar. E Pedrão, jogadores do próprio elenco, o próprio Vojvoda demonstra isso em coletivas. O próprio João Ricardo falou, não é momento de dar desculpas. É basicamente calar a boca, falar menos, trabalhar mais para que as vitórias venham. O próprio Vojvoda falou que ele está insatisfeito com o que está acontecendo no clube, mas parece que a linha de pensamentos dentro do próprio elenco parece ser muito diferente. Parece que alguns realmente pensam, não, a gente está devendo, tem que ir atrás, e outros parece que se recebem críticas, são vistos como injustiçados. Não estou falando que não existam críticas que não sejam injustas, não estou falando isso. Mas o que eu estou dizendo é, falta para alguns profissionais a capacidade de saber trabalhar ao redor disso. Ao menos é o que parece. E aí, desculpa, você pode se sentir injustiçado, mas você peitar mídia, ainda mais sendo um capitão, como foi o caso do Tinga, sim, você cria um racha assim dentro da própria torcida. Um momento que era para ser de levantamento, de recuperação, ser algo bom, acaba criando mais desconfiança dentro da própria torcida. Eu vou fazer uma última observação e vou até pedir para você encerrar para mim, tá? E eu vou falar diretamente com a câmera, tá? Não sei, muito provável que esse vídeo não chegue até você, Tinga. Mas mesmo assim eu vou falar. Eu acho que você é um dos grandes nomes do século no futebol cearense, quando a gente trata em jogador. Você esteve nos momentos mais importantes do Fortaleza. Ironicamente, quando o pentacampeonato era uma das pautas principais, né? Você foi o jogador que deu assistência para o Cassiano impedindo o pentacampeonato nesse século para o maior rival. E você também foi o jogador que deu assistência para o Caleb para o pentacampeonato inédito do Fortaleza. Você é um jogador que tem um cacife e tem um respeito muito grande da torcida. Ao passo que, pontualmente, você arranha esse respeito. E você arranha essa admiração que você tem de uma nação de torcedores tricolores, quando você bate de frente dizendo que a torcida não pode criticar. Nós somos amigos pessoais de muitas pessoas que fazem a mídia alternativa no estado como todo, né? O Klaus já esteve junto com o time de fora, assim como a Gui. Nós somos amigos, né, do PM, um grande abraço pro pessoal que faz o Expresso Tricolor, entre outras mídias, o Raza Clubismo, né, o Bora Leão. E essa galera, cara, eles dão o sangue para tentar fazer uma aproximação que o Fortaleza tirou da torcida, de tentar aproximar a torcida do clube. Os muros do PC estão cada vez mais altos e a torcida está cada vez mais distante. Eu percebo que depois de muitas críticas, começou um movimento
para que aproximasse e colocasse o torcedor tricolor um pouco no cotidiano do PC, mas ainda é muito pequeno em relação a um estrago que foi feito dessa distância. Então, Tinga, eu acho que, por respeito à sua própria história, abrace um pouco mais o torcedor, porque a única coisa que o torcedor quer ver é não só a bola entrar dentro dali do retângulo que é o gol, mas de ver jogadores com vontade, com raça, que representam essa galera, que gasta dinheiro num país onde as coisas são caras e as condições financeiras não são legais, com blusa, com produto oficial, com ingresso, para levar desaforo, às vezes, de polícia, que às vezes é truculento na entrada e na saída do estádio, para ver um resultado esportivo ruim. Então essa galera merece um mínimo de respeito, de carinho e de atenção. Então, para você não arranhar toda essa história construída com muito empenho que foi feita entre você e o Fortaleza, abraça um pouco mais esse torcedor, cara. Não se coloca de frente numa rixa, porque tenho certeza absoluta, eu falo isso sem medo de queimar a língua, a torcida é o menor dos problemas hoje do Fortaleza. É só isso que eu tenho a dizer. Não vou deixar você encerrar. Cara, você foi perfeito, assim. Esse poderia ser um encerramento, sendo bem sincero. Foi incrível. Mas, assim, não, foi muito bom, de verdade. E, assim, quando você está na posição de um ídolo, e às vezes você nem quer ser um ídolo, mas você é alçado a essa posição, às vezes você não pode se dar o luxo de ser humano, né? De errar também. Mas precisa ser muito bem pensado o que vai se falar e o momento que vai se falar. Eu não tiro a razão de ninguém ter achado fala X, Y, Z ruim. Mas eu tiro a razão de quando não se tem um tato para saber o momento de fazer essas coisas. Uhum. Então, o que eu posso recomendar ao Fortaleza? A torcida é apaixonada. Esse é o momento de construir pontes, não muros. Uhum. Porque a torcida está se sentindo distante. E não é porque o time simplesmente não ganha, apesar de que ganhar é bom. É porque a torcida não está se sentindo representada por quem está vestindo aquela camisa tricolor e está correndo, teoricamente, por eles. É isso. Então esse é o momento. É isso. E aqui não é nenhum arauto do caos. Quanto mais os times estiverem indo bem, melhor pra gente também. Então é realmente... Ninguém quer ver a gente falando que o time tá péssimo, que a campanha tá ruim. É até chato pra gente, traz uma energia negativa. Total. Então, é uma singela sugestão. Se quiserem acatar ou não, achar que a gente falou groselha, besteira, tá tudo bem também. Pedrão? É isso, galera. Esse é o time de fora. A gente se esforça aqui pra tentar fazer um conteúdo legal, bacana, leve. Aqui não é nada sério, aqui não. Assim, a gente tá... O futebol é entretenimento, o futebol é paixão, é diversão. Então a gente tá aqui pra se divertir junto com vocês, pra brincar, pra rir. E pra tentar ser um pouquinho sério quando precisa ser. É isso. Meu nome é Pedro Aragão, esse é o Bruno Titino. O time de fora é massa. Se inscreve no canal, cara. Dá like, cara. Por favor, bicho. Dá like, dá like, meu irmão. É nóis. Valeu. Um beijo. Tchau.